Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que bom mais uma vez ter recebido esta oportunidade da parte de Deus para ministrar uma palavra para a edificação da sua vida e de toda a sua família. Nesta oportunidade, eu quero falar sobre a frustração e a restauração de Deus. Esse tema é um tema muito forte que passou pela minha cabeça durante esses dias e Deus me fez meditar muito a respeito desse tema e desse assunto que é tão relevante nos nossos dias. Decepção. Como ser restaurado desse mal do século XXI? Quantas pessoas têm se decepcionado com a vida na sua área sentimental, na sua área emocional, na sua área profissional? Então, em todas as áreas do ser humano, o ser humano tem sido afetado por este problema, vamos dizer assim, chamado decepção. E muitas pessoas não conseguem lidar com essa situação. É uma situação delicada para muitas pessoas, muitas vezes. E pensando nisso, Deus iluminou a minha mente para que eu pudesse trazer uma palavra da parte de Deus para você que está passando por este problema, por este desafio chamado decepção. Como nós conseguimos vencer a decepção? Como nós conseguimos retomar as nossas forças e continuar caminhando? Como nós conseguimos se levantar do pó e da cinza e novamente encarar a realidade de frente, lutar, vencer novamente os desafios que a nossa vida ela vem nos impondo. E aí, lendo a Bíblia Sagrada, eu encontrei um salmista, o salmista chamado Asaf, um dos músicos do templo e escritor também. Então este homem passou por uma decepção muito grande e eu quero ler o Salmo de número 73 com você para nós entendermos o contexto que estava por trás desse salmo e o que aconteceu para que o salmista pudesse vencer, né, essa situação tão difícil, né, que veio sobre a vida dele, deprimindo ele grandemente, fortemente e frustrando muitas vezes os seus sonhos, né, na sua caminhada. Olha o que está escrito no Salmo de número 73. Eu não vou ler todo o Salmo porque ele é muito grande, mas eu vou dar uma lida para que nós entendamos assim de uma forma mais apropriada este Salmo. Vou ler os versículos alternados. O versículo 1 e o versículo 2 primeiro. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha o versículo de número 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesses, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Olha o versículo 28. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então esse salmista, chamado Asaf, ele passa por uma decepção muito grande. Porque ele é um homem justo, ele é um homem que adora a Deus, ele é um homem que faz as coisas certas, é justo, justificado pela graça de Deus, escritor de salmos, adorador no templo, mas que, devido a alguma situação que ele estava vivendo, algum pensamento que passou pela cabeça dele, ele começou a olhar para
a chamada prosperidade dos ímpios. E segundo a avaliação que o salmista Asaf fez, os ímpios eram prósperos e não tinham nenhum problema, né? Olhando ele a prosperidade dos ímpios, como eles prosperavam, como eles cresciam, como eles se desenvolviam na vida, e ele provavelmente, dentro desse contexto, estava passando por um momento de aflição, um momento de dificuldade. E ele, sendo justo, sendo servo de Deus, o versículo de número 2 diz que ele, olhando para a prosperidade dos ímpios, os pés dele quase que se desviaram. Ou seja, quase que ele deixou de crer em Deus devido a essa avaliação que ele fez, olhando a sua situação, a sua realidade de provação e olhando para a realidade dos ímpios de prosperidade, entre aspas, né? Então, segundo a avaliação do salmista, o ímpio parecia que não sofria, o ímpio parecia que não tinha apertos. Aquele que não servia a Deus, segundo a avaliação do salmista, não tinha problemas, não tinha nada que viesse desaboná-lo, né? Cresciam, né? Faziam o que era errado diante de Deus e ainda tinha o favor de Deus para com eles. E como é que o salmista ele superou essa decepção? Como que ele foi restaurado por Deus, né? Como que ele conseguiu retomar a sua vida espiritual novamente, né, em atividade? Como que ele conseguiu novamente se levantar diante dessa realidade que ele avaliou, que era tão cruel para ele, tão decepcionante, tão frustrante, né? Então, quando é que ele foi restaurado por Deus? Está aqui no Salmo de número 73 e no número 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Então foi no momento que ele começou a buscar a Deus novamente no santuário, ou seja, no templo. Foi no momento em que ele começou novamente a ter intimidade com Deus, a buscar a presença de Deus. Ele entrou no santuário, ou seja, faz alusão a entrar na presença de Deus. Faz alusão a você falar com Deus, adorar a Ele. E aí foi que ele entendeu que, na verdade, o que ele estava vendo do ímpio era uma ilusão. Deus mostrou para ele, esclareceu para ele, que o final do ímpio é destruição, né? O final do ímpio é treva. O final da vida do ímpio, aquele que não serve a Deus, é um final dramático, né? Constrangedor, né? Que aparentemente ele pode estar levando vantagem em algum momento da sua vida, mas o final da vida do ímpio é um final terrível, é um final de destruição, né? Então aquele que não serve a Deus pode até parecer que tudo está dando certo, né? Fazendo às vezes até alguém tropeçar, levando vantagem em cima de pessoas, prejudicando pessoas, sendo injusto, né? Tentando passar por cima de todo mundo. Parece que tudo está dando certo na vida dele, mas o final é um final totalmente dramático para a sua vida. Então essa era a realidade do salmista, né? Só que ele entendeu que a sua avaliação era uma avaliação completamente equivocada. Por quê? Porque ele estava passando por um momento de frustração. Então, dentro da frustração, quando nós estamos vivendo em frustração, as nossas avaliações da vida, a tendência é ser totalmente tendenciosas a levar-nos ao fracasso e não avaliar a nossa realidade com clareza, com iluminação. Então, quando nós estamos passando por um momento de frustração,
as nossas avaliações são equivocadas, como foi a avaliação do salmista Asaf. Então, por isso eu dou um conselho para você. Não faça nenhuma avaliação e não tome nenhuma decisão no momento de frustração. No momento que você está passando por uma provação, por uma dificuldade, por um desafio. É o momento que nós ficamos sensíveis. É o momento que os nossos sentimentos afloram. E nós precisamos tomar cuidado para não jogar tudo para o alto no momento da frustração. Então eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, não jogue tudo para o alto. Não ponha tudo a perder no momento de frustração. Porque é neste momento em que as pessoas mais se prejudicam no momento da frustração. O salmista foi restaurado por Deus quando ele entrou no santuário, quando ele se prostrou diante de Deus e ele entendeu que Deus era justo e que ele justificava o justo e que ele abençoava a vida do justo. Então, que através dessa palavra você venha ser restaurado por Deus. Você venha tomar ânimo novamente. Você venha se levantar da cinza, do pó, né? E novamente voltar a buscar a presença de Deus, adorar a Deus novamente, com prazer, com alegria, né? Talvez você esteja passando por um momento de frustração e não consegue nem conviver bem com a sua família, com o seu próximo, né? Você não consegue dar andamento mais na sua vida. Mas nessa oportunidade eu quero profetizar na sua vida que você vai se levantar, você não vai jogar tudo para o alto, você vai novamente retomar, vai pegar os pedaços, juntar os pedaços e se levantar novamente e marchar como um soldado valente rumo à vitória. Você pode ter perdido, né, uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Deus está contigo para te fazer vencedor, para te fazer próspero. Então que você saia deste momento deprimente da sua história, da sua vida. E não pense que este momento é o momento que você vai ser vencido. Não. É o momento que Deus vai te levantar novamente com uma experiência maior e vai firmar os seus passos e vai te fazer vencedor. Que essa mensagem ela venha te edificar, abençoando a sua vida e toda a sua família. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe lá o seu like, comente e que Deus venha abençoar a sua vida. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Amém.